Amigos internautas, sejam bem-vindos a mais um programa Alerta. Programa esse que é feito especialmente para você de Pederneiras e região e de qualquer lugar do país. Estamos aqui para mais um programa Alerta, eu e meu amigo Emerson Tavares. E aí, Emerson Tavares? Bem-vindo, amigo internauta, a mais uma edição do programa Alerta. Programa Alerta nesse sábado, 20 de maio, sábado bastante tumultuado no cenário nacional, com as gravações feitas aí pela Polícia Federal, pelo Procurador-Geral da República, com autorização, aliás, do Procurador-Geral da República, contra o presidente Michel Temer, que também foi flagrado aí o senador Aécio Neves, presidente do PSDB. Essa bomba, né, esse hecatome que atingiu o Brasil aí, com todas essas mais sujeiras, né? Agora que o país estava começando a se estabilizar, saindo aí do impeachment da presidente Dilma Rousseff, estava começando a estabilizar o país, a gente estava começando a ficar numa situação um pouquinho melhor, a economia estava se estabilizando, com boas probabilidades, inclusive, para o segundo semestre desse ano. E aí vem mais esse balde de água fria na cabeça dos brasileiros, que já está com bastante dificuldade tentando passar aí esses 2 anos de crise aí no pós-impeachment. Olha, sinceramente falando, eu acredito em tudo que eu ouvi, em tudo que eu vi de imagem, de som que a Polícia Federal fez. Se você perguntasse para mim qual o crime que o presidente da República cometeu naquela gravação, primeiro, ele cometeu sem dúvida nenhuma organização criminosa, né? Por quê? Porque mesmo ouvindo isso no mês de março, no finalzinho do mês de março, ouvindo um empresário dentro de uma casa oficial, que é o Jaburu, que é a casa oficial do presidente da República, ouvindo o empresário dizer que comprou juízes, que paga juízes, paga propina, né, a várias pessoas, cita vários nomes, e o presidente não fez nada, ele cometeu sim crime. Agora, quanto ao alarde todo feito em torno das gravações, e lá falava que o presidente tinha dito que era para continuar pagando a propina alcunha e tal, eu não vi isso, eu não consegui localizar essa parte. Eu ouvi todos os 30 minutos. Pelo menos o que eu consegui ouvir e o que eu consegui ver na mídia também, não tem essa parte explicitamente dita lá não. Eu não vi isso lá. O que eu vi é uma falta de vergonha, uma falta de moral, uma falta de ética tremenda, né, uma falta de respeito com o povo brasileiro, uma falta de respeito com a nação brasileira, de mais um presidente, né? E aí, não obstante a tudo isso, vem o senador Aécio Neves, que quase foi o presidente da República, né? E depois, é lógico, aí a parte documental do depoimento dos irmãos da JBS saíram hoje. Então hoje é que a gente está vendo o que foi a parte documental. A gente viu boa parte do que foi dito nas gravações. E agora está saindo a parte documental. Eles dizem que que pagaram de propina a Lula e Dilma 80 milhões de reais, desculpa, 80 milhões de dólares, e que foram depositados numa conta no exterior, 80 milhões de dólares. E em 2014, também na campanha eleitoral, 60 milhões foram pagos a Aécio Neves, ou eles dizem propina, né, que foi paga para Aécio Neves. Bastante complexo isso, bastante conturbada essa situação, mas eu acho que para além disso a gente tem que olhar o Brasil, né? O que será do Brasil daqui para frente? Quais as possibilidades que o Temer tem? São poucas, não são muitas não. Renúncia, impeachment, ou enfrentar o povo brasileiro, enfrentar o Congresso Nacional, né, e principalmente a Justiça, e tentar se manter no cargo, coisa que eu acredito que não vai acontecer. Até porque já foi aberto um inquérito com autorização da Procuradoria-Geral da República contra ele, para apurar justamente esses crimes que ele cometeu, e inclusive obstrução à justiça. A gente não pode esquecer que por obstrução à justiça foi preso um senador no exercício do mandato, né?
Delcídio do Amaral. Delcídio do Amaral foi preso por obstrução à justiça. Então, ele corre um risco muito grande de que esse inquérito vá adiante. Agora, como funciona constitucionalmente as opções que tem o Michel Temer? Renúncia. No caso dele renunciar, fica vago o cargo de presidente da República e, obviamente, de vice-presidente. No caso da renúncia, o sucessor direto, né, o primeiro sucessor direto é o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, que assumiria... E isso é automático, Emerson? É automático. Ele assumiria imediatamente a presidência da República e convocaria eleições indiretas, ou seja, o Congresso Nacional escolheria o novo presidente do Brasil, né? Não contaria com o voto popular, né? Exatamente, aí aí seria uma eleição indireta. A Constituição é muito vaga. Não é que ela é vaga, é que, na verdade, no final do artigo 81 está lá. Ele explica como que funcionaria nesse caso da eleição indireta, só que não dá detalhes de como ela deve ser feita. Por quê? Porque lá embaixo está escrito, uma lei complementar irá tapar ou completar as lacunas. Não houve lei complementar desde 1988 tratando sobre esse tema. A única lei que nós tivemos foi em 2015, a mini reforma eleitoral que teve em 2015 e que tratou desse assunto. Mas ela é uma lei ordinária. Lei ordinária não pode tratar de assuntos constitucionais. Assuntos constitucionais devem ser tratados e só devem ser tratados, aliás, por uma lei complementar, que que precisaria de uma maioria do Congresso Nacional para ela ser aprovada. E a maioria simples? Maioria absoluta. Maioria absoluta para ela ser aprovada. Ou 3/5, né? Para ir mais no maioria absoluta, aí seria 3/5. Então fica muito difícil. Impeachment duraria 90 dias. Eu acho que o país não aguenta, a economia do país não aguenta, os empresários não vão aguentar e a população não vai aguentar 90 dias, mais uma novela do impeachment, né? Então, e ainda tem uma outra opção. Essa outra opção é um pouco mais, eu diria que um pouco mais difícil dela ocorrer, mas ela é muito mais traumática para o país, que é a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. Ela pode fechar o Congresso Nacional, destituir o presidente da República e convocar eleições gerais. Ela pode fazer isso. Essa é uma outra opção. Mas isso causaria um trauma ainda maior para o país. Porque durante esse período, o país ficaria acéfalo, vamos dizer assim, de governabilidade, e isso causaria um impacto muito grande, talvez irrecuperável neste século para a nossa economia. Então o país não suportaria. Eu acho que seria bom se pegasse aqueles homens sérios de farda, cheio de estrela, fosse lá falar, nós vamos tomar conta desse país aqui. E depois a gente vai fazer uma eleição geral. Essa é uma opção, só que quando a gente fala de poder, ainda mais poder do presidente da República, sobe um pouquinho a cabeça de algumas pessoas, a gente sabe disso, ou de todas que já ocuparam o cargo. Então, vamos citar exemplo, até para a gente não voltar muito no tempo, mas eu ouvi muito isso hoje nos noticiários. Falta liderança no país, né? Falta liderança. Lá em 61, quando teve uma crise parecida com essa, né, nós tivemos aí... Pode até citar aí o vô do Aécio Neves, o Tancredo Neves, ele foi para apaziguar, entrou no meio, tal, para não dar muita confusão, e era uma pessoa neutra. Trazendo mais para a nossa realidade, ou para o nosso tempo, para a nossa atualidade, nós tivemos o caso aí de uma mesma crise como essa, na década de 80, no final da década de 80, início da década de 90, com o Collor de Mello, né? Aí o Itamar Franco era um cara neutro, assumiu e conseguiu apagar, né, as chamas ou os incêndios. Hoje nós não temos um bombeiro institucional nesse país, político, que seja capaz de apagar essas chamas. Todos que você falar do ramo da seara política hoje, nacional, de nome nacional, estão envolvidos ou com propina da JBS, ou com a da Petrobras, ou com o Mensalão, ou com qualquer outro escândalo, dos 8, 9 escândalos que a gente teve aí nos últimos anos.
Todos estão envolvidos. E a prova está aí. Isso ainda não estamos contando aí do BNDES em si, né? Que a hora que mexer mesmo no BNDES vai aparecer muito mais coisa, né? É uma caixa de Pandora, né? Qualquer departamento público federal que concede benefícios, se mexer vai achar. O CAD, que é o Conselho Administrativo Econômico, tem várias autarquias que estão envolvidas até o pescoço, e isso pode envolver mais e mais pessoas. Nós já temos aí os 5 principais partidos do país, os 5 maiores partidos e principais também, todos eles envolvidos com pagamento de propina, e o Joesley Batista, dono da JBS, junto com o seu irmão, na sua delação, ou na sua... vamos chamar de delação, não foi uma delação propriamente dita, mas foi praticamente isso que eles fizeram. Mas nos seus depoimentos, ele chegou a dizer hoje à tarde, ou ontem à tarde, que foram pagos mais de 400 milhões de reais em propinas só para políticos. Desses 400 milhões de reais, ele alega que 15 milhões foram pagos ao atual presidente da República, Michel Temer, para atuar em defesa da JBS. Lógico, vocês devem estar ouvindo na mídia aí, e nós também ouvimos, né? O tamanho que a JBS era e o tamanho que ela é hoje, né? Então ela cresceu muito rápido, ela acabou assumindo o mercado de carnes no Brasil inteiro, e tem 56 empresas nos Estados Unidos, onde ela faz, onde ela vai ter que pagar multa lá nos Estados Unidos por conta desse propinoduto todo. É o Brasil. Infelizmente nós vamos sofrer mais um pouquinho aí até a gente conseguir talvez se livrar desse karma, né, que é a corrupção. Que a corrupção ela está embrenhada, ela está dentro, ela é quase que intrínseca na nossa população, na nossa sociedade. E é lógico que ela está nos políticos, não tem jeito. E aí vem uma parte vem dizendo que eleições diretas já. Ótimo, vamos fazer eleições diretas já. Com quais candidatos? Com os que já estão envolvidos ou na Petrobras, ou no Mensalão, ou na JBS? É com esses que nós vamos fazer? Porque é só esses que tem. Você tem quem hoje? Vamos. O Temer renuncia na segunda-feira de manhã. Vamos fazer, aí o Congresso Nacional decide fazer uma eleição direta, em vez de fazer a indireta, e pode fazer isso. Quem nós vamos ter como candidatos a presidente do Brasil? Cite o nome aí: Lula, talvez João Dória, ou Geraldo Alckmin, Marina, Bolsonaro, tem mais aí, acho que o irmão o Ciro Gomes, né? Não o Cid, não vem, mas o Cido vem. E aí, gente? Esses nomes aí. O Lula até o pescoço. Não tem nem como dizer que não está sujo, né? O Dória, que por enquanto a gente não sabe nada, mas o Geraldo Alckmin tem escândalo de merenda, tem escândalo do trem-salão, tem não sei o que, tem várias outras coisas. Marina também ficou toda enrolada quando na eleição passada, ficando em terceiro lugar, resolveu, né, apoiar o Aécio, né? Ao invés de ficar neutra, como a grande maioria dos outros candidatos fizeram, ela decidiu apoiar o Aécio. E sem falar na série de indicações que tem também do nome dela envolvido aí, se não nessas últimas aí, mas anteriores. É só puxar lá que vocês vão ver. Marido envolvido, tal, enfim. Ciro Gomes também não está isento, ninguém é limpo não. Aí, Bolsonaro, tá? Digamos que numa possibilidade hipotética, sobraria pra gente Bolsonaro e João Dória, vai? Hoje, né? Sobraria Bolsonaro e João Dória. Aí você tem que optar pela cúpula do PSDB, que é essa mesma cúpula aí, que recebe 60 milhões, que distribui dinheiro, que caça senador, e que senador negocia, presidente do partido. E, do outro lado, o radicalismo total. Porque
pro menino lá que é totalmente radical, Bolsonaro, para ele fazer 1% do que ele diz que quer fazer com o país, ele tem que fechar o Congresso Nacional. E vai virar um governo absolutista. Né? Então, gente, não tem muito para onde a gente ir, não. Nós estamos meio que na berlinda ali, nós estamos emparedados, na verdade. Agora, sem opção mesmo, né? Sem opção totalmente. Agora, esse emparedamento que nós estamos sofrendo vem da sociedade. Por quê? Porque o poder emana do povo. Né? E por ele por representantes votados por ele deve ser exercido. Escolhidos por ele. Agora, quem que a gente vai escolher? Quais as nossas opções? Essas que eu dei para vocês aí. E aí fica aí, né, pra gente raciocinar. Você vê que hoje tá difícil até da gente raciocinar aqui, porque é tanta coisa, é tanta informação, que eu não sei dizer para você que está me ouvindo agora qual é a sensação que eu tenho, sabe? Eu tenho uma sensação, primeiro, de perda, né? A gente tem essa sensação de perda, porque diante de tudo isso, de toda essa bagunça, do país virando de perna para o ar, a gente sabe que isso vai causar daqui a alguns dias um impacto muito grande. Isso aqui é um terremoto, é um maremoto, e nós estamos aguardando a tsunami desse maremoto. A onda vai ser muito grande e vai atingir com certeza quem? O povo brasileiro. Quem mais precisa é o povo trabalhador, e esse vai ser atingido diretamente. Então nós vamos mergulhar o país em mais uma crise, infelizmente. O Temer fica grudado lá no poder, não sai. Nós temos um grande impasse pela frente. Esses processos, a justiça brasileira é morosa, né? É vagarosa, é tardia, né? Justiça que tarda, ela não fala, ela tarda, mas não fala, não, ela tardou, ela não faz justiça, ela não é mais justiça. E a nossa é assim, principalmente quando se trata de políticos, quando se trata de analisar processo de políticos. O Supremo Tribunal Federal, que deveria ter a voz agora para acalmar a sociedade, e a presidente sequer fez um pronunciamento. Quem falou até agora do Supremo Tribunal Federal foi o ministro Celso de Mello, que colocou lá até uma nota bastante interessante de se ler, que esse momento, as saídas para esse momento, é o respeito à Constituição Federal. Ele não está fazendo uma análise do impacto social disso. Ele só está dizendo que tem que seguir a Constituição Federal. E está certo, é isso mesmo. Agora nós temos que ter uma saída legal. Uma saída justa, né? Que esteja escrito, que esteja posta nas nossas leis. E tem várias saídas, eu citei alguns exemplos aqui. Mas a presidente do Supremo Tribunal Federal não fez um pronunciamento até agora falando sobre isso, e eu acho que nem vai fazer. E ela que é a principal guardiã das nossas leis, né? Pois o Supremo Tribunal Federal como um todo, e tem na sua presidente a chefe Moore, é a grande responsável pela Constituição, são os guardiões da Constituição Federal, das leis do país. Aí eu estou vendo aqui pelo site do UOL, o Joaquim Barbosa pede povo na rua e renúncia imediata de Temer. Ótimo! Só que ele fala isso lá dos Estados Unidos, né? Ele não está aqui vivendo, ele não viveu aqui esses 2 últimos anos de crise, ele está morando nos Estados Unidos, porque dá aula lá. Então estava para lá, não tá. Aí é fácil ir numa rede social e colocar o que pensa. E o que pensa é isso, é o povo na rua. Agora, adianta o povo na rua para quebrar as coisas? Adianta, como a gente teve aí na última quinta-feira, lá no Rio de Janeiro? O povo sai à rua, quebra, mascarado no meio do povo que está fazendo manifestação. E aí briga entre manifestantes a favor do Lula e a favor do Temer. Isso aqui não é um jogo de futebol. A nossa sociedade tem que entender que não há torcida para A, B ou C. A gente tem que torcer e lutar pelo país. Torcer e lutar pelo Brasil. Você quer que eu te fale sinceramente o que eu penso sobre isso? Não importa se errou ou se não errou. Recebeu um empresário dentro de uma casa oficial do governo. Está errado. Tem que estar fora.
O outro diz que tem um apartamento que ele não consegue provar que não é dele e a justiça não consegue provar que é dele. Tá errado, tá errado. Tem que estar fora. Tem que estar fora. O outro recebeu lá 2 milhões de reais. Tem que estar fora. Ah, mas foi um dinheiro que eu pedi emprestado. Dane-se, meu amigo, você tem que estar fora. Você, como senador da República, neto de um dos homens constitucionalistas desse país, família de alta renda, pedir 2 milhões para pagar a conta de advogado, vai contar história para outro. Vai contar história para outro. Tem que estar fora. Se você perguntasse para mim se o governador Geraldo Alckmin tinha que estar governando o Estado, claro que não. Claro que não. Ah, mas não provaram nada contra ele. Sim, mas tem alguma coisa, filho. Provaram contra pessoas próximas dele. Não tem como um governante não saber o que os seus secretários fazem. Ah, eu não sei. Lógico que sabe. Lógico que sabe. Tem que estar fora. Sobra poucas opções para nós. Está vendo só? Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Eu não estou dizendo aqui que o Lula não fez coisas boas para o país, ou que a Dilma não fez coisas boas para o país. Muito poucas, mas fizeram. Né? E assim, eu acho que foi mais no susto, sabe? Tropeçou em coisas boas e elas acabaram acontecendo. Foi muito mais mal do que bem. Isso é sem dúvida. Porque se tivessem feito mais bem do que mal, nós não estaríamos na situação que nós estamos hoje. Pode ter certeza disso. Então não estou aqui para defender nem para torcer para A, B ou C, não. Eu estou aqui para defender o país, para defender o meu Brasil. Para torcer pelo meu Brasil. Agora, tá difícil, hein, gente? Tá difícil, hein? Tá cada vez mais complicado. Vai chegar uma hora que vai ser impossível para a gente conseguir fazer uma defesa do país. Ou dizer, eu gosto desse país, eu tenho orgulho de ser brasileiro. Chega uma hora que vai ser difícil. Vai ser complicado. Porque é uma atrás da outra. É uma atrás da outra. E o pior que é, uma pior do que a outra, né? E uma pior que a outra. E outra, esperem mais, viu? Porque tá vindo mais por aí. Entre essa semana e a semana que vem, é o que eu disse. Isso só foi um maremoto, que é um terremoto lá no meio do mar. Nós estamos esperando a onda chegar. Ela demora um pouquinho, às vezes 3, 4 dias, mas ela chega. E a hora que essa onda chegar, que ela devastar mercados econômicos, que ela devastar empresas mais uma vez, que estão começando a se levantar agora. Os investidores já começaram a tirar o dinheiro do Brasil essa semana. Por quê? Por conta da incerteza, da insegurança. Como que vai colocar dinheiro num país onde circula 400 milhões de reais de propina? Onde um membro do governo pede propina de 500 mil reais por semana. Aonde empresário beneficiado por governos anteriores e pelo atual paga propina de 500 mil para um ex-deputado, ex-presidente da Câmara preso, detido por corrupção. Um senador presidente de um dos maiores partidos da nossa República, partido responsável pelo Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, que fez um mandato razoável em 8 anos. Tá lá, prestei 2 milhões para pagar advogado para me defender de propina. Prestou não, ele pegou propina para pagar advogado para defender ele da propina. Gente, fica difícil desse jeito, fica complicado. E a oposição é louca. A oposição é retardada nesse país. Não sei, eu acho que só pode ser isso. Porque eles ficam correndo para todo lado, parece aquelas formigas atrás do doce, que não sei o quê, e ficam felizes. Eu vi pessoas felizes no Congresso Nacional, dando risada, fazendo discurso de risos, como se fosse momento para dar risada da desgraça alheia. É um revanchismo isso? É isso? Ah, derrubou a Dilma, caiu também aí, tá vendo? Não é não, filho, não é o Temer que cai não, é o Brasil que cai. Não foi a Dilma que caiu não, foi o Brasil que caiu. Só você que está me ouvindo aí em casa, você sabe o que a gente sofreu nesses últimos 2 anos. Com essa crise, desemprego no país inteiro, famílias inteiras sofrendo com isso. O cara vai dar risada. A nossa oposição, eles dão risada. Ou então já pensa logo, não, vamos caçar fulano, ciclano, beltrano. Peraí, meu filho, não tem nenhum arauto
da moralidade no Congresso Nacional, não. Nenhum. Quantas vezes não foram citados, por exemplo, nas propinas da Petrobras, pessoas que hoje estão lá, que eu vi ontem, ocupando a tribuna da Câmara para se vangloriar, se dizendo os arautos da moralidade pública? Não tem moral para isso, ninguém tem moral para isso. O momento agora era de reflexão, de a oposição se juntar para resolver o mais rápido possível o problema do país. E não ficar atacando pedras, porque isso vai prejudicar a nossa população. Não importa, eu estou me lixando com o Temer, rapaz. Estou me lixando com o Temer. Pro Lula, pra Dilma, pro Fernando Henrique, pro menino aqui, pro Aécio Neves. Dane-se eles. Quero saber do Brasil. Eu quero saber do emprego. Quem vai garantir o emprego dos brasileiros nesse final de ano aqui, vai nesse restinho de ano aqui? Quem vai garantir esses empregos? Quem vai garantir o dinheiro dos investidores para manter esse país de pé? Quem vai garantir? A oposição louca, varrida, desvairada, que quer ir para a rua, tacar pedra, pedrejar, destruir patrimônio de quem luta para sair da crise? Olha, gente, sinceramente não é esse o caminho. Não é esse o caminho. Quer ir para a rua? Vai, e até deve, viu? Agora é a hora do povo ir para a rua. Mas vá pacificamente, vá dizendo palavras de ordem, vá cantando o hino nacional, leve crianças, pinte o rosto, vá com bandeiras, mas vá para protestar. Não vá para badernar, nem para bagunçar, nem para quebrar patrimônio alheio, não. Porque isso só prejudica ainda mais o país. E a oposição louca desvairada, ela quase que pede para o povo ir para a rua para isso. Quase pede. Agora, ouvi ontem também, não, porque esses mascarados aí são pagos pelo... Não, filho, não é isso não. O povo faz isso porque gosta de fazer mesmo. E se tiver uma oportunidade, ele vai fazer. O que eu tenho a dizer, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que nos dê forças, porque nós vamos precisar. Vamos precisar, porque o nosso país vai entrar em mais uma crise econômica, política e moral. Muita fé e muita força nessas horas, né? Se Deus quiser, nós vamos sair dela, porque o Brasil é maior do que Lula, o Brasil é maior do que o Aécio, o Brasil é muito maior do que o Temer, do que a Dilma, do que qualquer outro político. O Brasil é muito maior que isso. A representatividade dos brasileiros é maior do que qualquer brasileiro na face desse país. Qualquer um. O Brasil é maior do que qualquer um. E muito maior do que esse bando, essa quadrilha de bandidos que assolam o nosso país. Muito maior. Então vamos ter fé que tem que melhorar, precisa melhorar. Vamos aqui fazer uma justiça ao último programa, programa Alerta, onde esteve presente aqui o Dr. Fernando Antônio Minguilli, ex-prefeito da nossa cidade, onde ele cita sobre o CAIC, e nós tivemos um pequeno problema na parte técnica, e ficou uma falha na gravação, porque o programa foi ao vivo. Quem assistiu ao vivo não percebeu, mas quem viu o programa depois de gravado deve ter notado que a hora que o Dr. Fernando Minguilli fala do CAIC, ali não saiu a palavra que ele cita, que quem foi responsável pelo CAIC em Pederneiras foi o nosso amigo Valgrana e o Carlinhos Muriel. Então o Dr. Fernando deixou isso bem claro, que essa conquista foi graças a esses dois e mais pessoas que ajudaram eles. Mas as duas pessoas principais foi o Valgrana e o Carlinhos Muriel. Então, deixar aqui essa correção, ou esse ajuste no que foi do programa passado. Um abraço para o Valgrana, já explicamos isso aí para ele. E um abraço também para o Carlinhos Muriel e para o Dr. Fernando Minguilli. É isso aí, isso, Ribeiro. Até foi numa parte em que ele falava justamente sobre isso mesmo, sobre as parcerias que ele teve enquanto prefeito, e aí citou o nome do ex-vereador Valgrana e do Carlos Muriel também. É isso aí mesmo. Também chegou a ser vereador naquela época, né? Sim, foi sim. Ó, gente, chegando à final aí mais uma edição, a gente falou sobre reforma, sobre retrocesso, sobre os processos do Michel Temer e sobre a situação do Brasil, que a gente espera em Deus
que melhore, porque agora é só Deus para nos ajudar. A justiça já não consegue mais fazer isso, a política não consegue mais fazer isso. Nesse ponto que está, é só Deus mesmo para limpar o coração desses nossos governantes, que olha, está cada vez pior. Emerson Tavares, vamos, antes da gente encerrar, também falar do aniversário de Pederneiras, né? Que segunda-feira, 126 anos de comemoração da nossa princesinha da Terra Roxa. Pederneiras está em festa. Hoje, sábado, quem é que vai tocar? Ontem foi, como que é o nome lá, Carlinhos Santana? Foi os pagodeiros, né? Sexta-feira foi os pagodeiros. Molejo, Grupo Molejo, isso. Sábado é J Quest. Hoje J Quest, amanhã Bruno Marrone. E na segunda-feira, David Gillan, acho que é Gillan o nome, né? Isso, David Gillan. Deve ser bem parecido, é isso, em comemoração aos 126 anos de emancipação político-administrativa da nossa cidade, apesar dos pesares, né? Todo mundo... que a entrada é franca, mas o show não é gratuito, gente, pelo amor de Deus. Não confundam uma coisa com a outra. Tá? A entrada é franca, o show não é gratuito. Veja bem, apesar dos pesares, todo mundo fala que a gente torce... Que é assim, né? Quando você é oposição a um tipo de... ou a um estilo de governar, o pessoal fala, mas você está dizendo que quanto pior, melhor. Não, não é assim. E eu posso dizer que houve, nesses 126 anos, no pouco em que eu participei dessa cidade, desses 126 anos, eu posso dizer que passaram pela nossa prefeitura representantes literalmente do povo, pessoas de honra, de caráter, que assumiram a prefeitura de Pederneiras. Briga política sempre vai ter, discordância sempre vai ter, erros sempre vai ter, porque ninguém é perfeito, mas vai ter também parabenizações, vai ter parabéns sempre que for necessário, mas eu tenho certeza, vão ter muito mais críticas do que parabéns. Mas o que eu quero dizer com essa minha linha de raciocínio é que parabenizar todos os ex-prefeitos que passaram pela prefeitura, porque todos eles tiveram um grau de responsabilidade para que nós chegássemos a 126 anos de emancipação político-administrativa. Então fica aqui o nosso muito obrigado a todos os ex-prefeitos. E vamos aí, vamos falar dos últimos 6 que foram os que eu participei. Contribuição todos deixaram, né? Sem dúvida nenhuma. Legados e legados. Vamos para a sessão abraço, não. Sessão jabá primeiro, né? Vamos falar da cantina italiana, Emerson? A italiana diz que pizza, 3283-1554. Fica ali na Eleazar Braga, ali, antiga padaria Bela Nápoli. Dá um pulinho lá. Hoje tem pizza gigante, preço especial. Liga lá, 3283-1554. E a marmita agora na hora do almoço? Marmita no almoço. Hoje 3 misturas especiais, hein? Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho é só se ligar. 3283-1554, a italiana. Magazine da Limpeza, onde você encontra produtos para a sua casa, produto de limpeza para a sua casa, descartáveis e com preço pequenininho. Faça uma visita. Avenida Tiradentes, L531, em frente ao Falco Móveis. E agora também nós temos lá um veículo para fazer carretos, pequenos carretos. Uma Fiorino. Você precisar de serviços de carreto, conte conosco. Agora, sessão abraço. A esquina da Discórdia, faz tempo que a gente manda abraço. Pessoal da esquina da Discórdia ali. Lata Véia, o Falco. O Falco tá ficando velho, rapaz. Tá ficando cada vez resmungando mais. Mas é assim mesmo, é a idade. O nosso amigo Bob Taxista, que é o taxista onipresente de nossa cidade, Anselmo Arena, Bacana Cel, Nancy de Oliveira, e todos os ouvintes que acompanham e assistem os nossos vídeos. Os moradores do Norino Bertolini, aquele abraço. Norino Bertolini, está lá assistindo a gente lá. Muito obrigado. Um abraço também para Richard Fantin Padilha, Soró, para todos os nossos amigos. E aquele beijo no coração da minha mãe. Um abraço a todos e até mais.